Pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PAcast. Sejam muito bem-vindos, tá? Vou falar com vocês logo de cara sobre os nossos parceiros, né? Que fazem o PAcast acontecer. Nossos episódios são sempre patrocinados pelos parceiros oficiais do PAcast. E hoje, né, a gente está aí com os representantes da R7 Comunicação Visual, que é responsável, né, pela parte visual do nosso estúdio. A gente tem um backdrop aqui que foi feito pela R7, né, pela cidade. No muro do Parque Exposições tem ali a logo do PAcast exposta também. Nossos materiais foram produzidos pela R7 Comunicação Visual. Restaurante Tempero do Chefe, que sempre manda delícias aqui para nós. A gente está sempre falando sobre o Tempero do Chefe. Parceiro também que está com a gente desde a primeira temporada, né? A Napa, outro parceiro que está com a gente desde o início, a Associação Nacional dos Produtores de Alho. A Arte Farma, farmácia de manipulação, um novo parceiro aí, né? Do PHCast. E a GoldNet Telecom, que vocês super conhecem na internet aqui da região e tá com a gente também desde o início. Muito obrigado aos nossos parceiros oficiais, né, que fazem a gente realizar o PAcast, realizar esse projeto que é tão bacana. Pessoal, vou pedir para vocês, né, seguirem nossas redes sociais oficiais, @pacast.oficial e @phbabos. Estamos aí em vários canais, Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify e também no YouTube. Se você estiver assistindo a gente aí pelo YouTube, pela televisão, pegue seu celular, né? Abra aí seu aplicativo do YouTube, procure nosso canal, @brcast.oficial e se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque isso ajuda muito a gente, né, a crescer nosso canal e mais pessoas acompanharem as histórias que passam aqui pelo PHcast. Falando em histórias, né, hoje a gente vai conhecer uma história também muito interessante. Ele que é engenheiro civil, né, proprietário do Aloha, né, conhecido aí como Fred do Aloha. Seja muito bem-vindo, Fred Dias. Muito obrigado, PH. Obrigado pelo convite aí. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço muito o seu convite. Programa aí muito bacana, né? Já conhecido não só na cidade como na região. Então é um prazer muito grande te parabenizar aí por esse trabalho, tudo que tem feito aí nessa trajetória sua. Ô, Fred, obrigado pelo carinho, né? E eu vou começar falando com você sobre as indicações que a gente recebeu com o seu nome. Vamos agradecer o pessoal aqui que indicou, né? Seu nome já havia sido pensado, mas muita gente, acho que foi feita alguma campanha aí para você estar aqui, né? Tem muito amigo aí, muita gente que indicou, né, Fred? Sim, sim, com certeza. O pessoal lá que utiliza lá, né, o espaço nosso, amigos nossos lá que a gente fez durante esse decorrer do tempo lá na Aloha, né? Os praticantes de futebol, eles fizeram uma campanhazinha nos grupos, acabaram aí incentivando aí chegar até você e chegar nesse episódio aí. A gente sempre gosta de receber as indicações. Eu até te falei isso aqui nos bastidores, porque eu não conheço todas as histórias, né? Então, quando o pessoal manda, eu faço questão de olhar, anotar, para a gente conversar depois em equipe, né? E definir quem serão os convidados da temporada. A gente quer conhecer muita história aqui, mas enfim, hoje a gente vai conhecer a sua, né? Ah, bacana. Obrigado por ter aceito, por estar aqui. E vamos conversar um pouco aí sobre a vida, né? Sobre quem é o Fred. Para começar, eu faço umas brincadeiras aí durante os episódios, você já deve ter visto, né? Sim, Já que sim, você com certeza. acompanha. Sua irmã já esteve aqui, a Isso. Adeline, um abraço para Adeline, uma convidada que marcou muito o PHcast também, muito animada, gostou muito de estar aqui. Eu sempre faço essa brincadeira mais pro final, mas hoje eu vou fazer diferente. Já vou começar com você num bate-bola aqui pra gente te conhecer, Bora. né? Bate-bola, jogo rápido, e o que mandar você já manda de volta, Já tá vamos bom? pra cima. Vamos lá. Um medo, Fred. Medo. Pensa demais, não. Tem que ser rápido, né? É porque eu sou um cara assim, muito, muito temido, mas sempre a gente fala sobre medo é morte, né? Medo de É, morrer. às vezes nem eu, mas pessoas próximas, né? Sim, um sonho. Foi. É, difícil falar, né? Resumir em uma palavra assim é difícil, mas o sonho já está sendo realizado dia a dia, né? Estar perto das pessoas que a gente ama, né? Tendo cuidado delas, isso já é algo muito prazeroso para a vida, né? Uma mania. Mania. Todo mundo tem alguma coisa que faz que, assim, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu coço o pé quando eu acordo. É um negócio roo unha, mesmo que eu bato o dedo, sei lá, tanta coisa.
Sabe que eu não me recordo assim de cabeça, uma mania muito Qualquer explícita mania, não assim. tem nada que você faça. Balança a perna, nada. Não, de cabeça assim não. Um arrependimento, então, peraí. Arrependimento. Você vai ficar pensando nessa mania por É, muito eu tempo. vou, Depois. vou depois, depois eu vou voltar a ela. Arrependimento é às vezes a gente não conseguir fazer o que a gente deseja fazer, né? Às vezes pelo impulso de muitas coisas a gente não consegue realizar tudo que a gente deseja, né? Então sempre fica isso como um ressentimento, né? Um ídolo. Ídolo, posso falar, assim, meu maior ídolo é Jesus Cristo, né? Então acho que não tem nada que compara. Uma palavra. Fé. Um momento. Vitória, quando tá com a vitória, né? É um momento bacana, né? Quando você consegue algo que você não almeja ali, então o momento da vitória é muito bom. Uma vitória. Acho que das maiores vitórias que eu tenho são meus filhos, né? Então, assim, não tem nada que se compara. Um defeito seu. Defeito. São vários, hein? Tá perfeito. Você não é perfeito. Ninguém São é, eu vários, acho. não, são vários. Tô pensando no que é mais nítido. Um pouco de orgulho. Orgulhoso. É, Uma qualidade. o pessoal fala que eu sou muito carismático, bom humor, né? Então acho que seria essa qualidade. Uma saudade. Saudade. Maior assim. Um lugar, uma pessoa, qualquer coisa. Falar em saudade, assim, de poucas pessoas que eu já perdi, assim, fisicamente, meu avô paterno. Então, assim, as maiores saudades são dele da infância, né, que fica muito marcado e tal, então, seria uma das mais, assim. Uma fofoquinha. Vixe, falar em fofoca, ainda mais esses dias ocorreu muita coisa, não então Ah, sem fofoca. correu? Me conta mais sobre Não. isso. Deixa em off, the off. Fofoquinha. É, Já saiu com notícia aí até que é, ia fechar a Aloha, né? Que ia. acho que eu até te perguntei isso também. Acho que tava é, terminando o projeto da Aloha, que não ia dar andamento, que ia vender para outra Sempre pessoa. foi conversa fiada. Sempre foi. É. Bacana. Ó, pra fechar essa primeira brincadeira, felicidade é. Felicidade é viver as coisas boas da vida, né? Principalmente com quem a gente ama, quem a gente quer estar perto, a gente quer ter perto, né? Então, felicidade é isso. Show de bola. A gente já deu aí um- Feedbackzinho. uma introduçãozinha de quem que é o Fred, já deu pra te conhecer um pouquinho, né, Fred? Antes da gente começar oficialmente então o nosso podcast, eu vou falar com você sobre um dos nossos parceiros, né, que é a GoldNet Telecom, né, que é super parceiro do Aloha também, né? Sim, sim, desde o início, o pessoal lá sempre nos apoiou, todos os eventos, o pessoal não, não mede esforço para estar contribuindo, então é um pessoal muito bacana mesmo. A GoldNet é uma empresa super antenada, né, ligada a tudo, aos eventos, à parte social, cultural, né? Tem a Festa dos Fazendeiros chegando aí, que eles estão apoiando também. E são festas, são ocasiões, esporte, podcast, são Sim, sim. várias coisas que eles estão, né, dando apoio, além da entrega de internet, telefonia móvel, tudo que eles oferecem em todas as 13 cidades que eles estão presentes hoje. Sempre inovando, sempre apoiando, isso é muito bacana, né? Com certeza, muito bacana. Lá, sim, todos os eventos que a gente passa pelo Alô, sempre eles são parceiros, em qualquer tipo de evento mesmo, eles estão lá com a gente, sempre apoiando. Um pessoal muito bacana, muito incentivador de todas as áreas. Não só no esporte, É, como todas as áreas, como você disse. e sempre inovando também, né? Tem uma novidade aqui, vocês já devem ter observado aqui no fundo,
né, o mascote da GoldNet, que ainda está sem nome, Fred. Eu tô até aqui com um dos mascotes, né, para mostrar pro pessoal mais de perto. E esse aqui eu já vou adiantar para vocês. Tem sorteio, viu? Vai ser de alguém que estiver assistindo aí o PH Cast. Bacana. Ô, Fred, esse mascote ainda tá sem nome. Precisamos, Incógnito, hein? precisamos achar um nome para ele. Você tem alguma sugestão? Assim, olhando para ele, ele tem cara de quê? Bom, a gente falou até aqui meio off, né? Um goldzinho, né? Acho que Goldzinho, você acha que você daria o nome para ele? ficaria bacana. Tem cara de goldzinho, gente? Goldinho, goldzinho. Goldinho, goldzinho, algo assim. Ó, a gente vai sortear para vocês, né, esse mascote que ainda tá sem nome, que ele precisa de um nome. Então, assim, para você que tá aí assistindo o PA Cash logo que a gente soltou, né, vai nos meus stories, que lá vai ter uma caixinha de pergunta com uma foto lá para vocês indicarem o nome do mascote. A gente vai sortear entre todo mundo que participar, vai ganhar aqui o... Eu ia falar Goldinho. Já O ficou, já. mascote da GoldNet, que a gente vai definir o nome, tá, gente? E é uma gracinha mesmo. Vai ficar sendo o representante GoldNet Com hoje. certeza. Então é isso. Lembrem-se de olhar nos stories aí e participar, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui de meu colo o Goldinho, o mascotinho, tudo. E agradecer a GoldNet pela parceria, né? E sucesso aí para vocês que sempre apoiam aí a gente, os projetos, a cidade como um todo, além de entregar internet de qualidade para todo mundo, né? Muito obrigado aí a todo mundo e um abração para toda a equipe GoldNet. Bom, Fred, então agora para a gente começar, né, conversar tranquilo aqui, vamos conhecer a sua história, né? Vou te pedir para você se apresentar com as suas palavras. A gente já te conhece, já conversou um pouquinho, mas quem que é o Fred? É, Fred Dias, né? Mais conhecido hoje como Fred do Alô, né? Frederico, ninguém te conhece como Né? Frederico, Frederico deixa de lado, ninguém conhece. como tesouro. Se me chamar na rua, nem sei, nem olho pra trás. Ninguém chama de Frederico? Meu pai, né? Quando tá Seu pai bravo, né? Não, nem na quando tá Florida. bravo. É, nem quando tá bravo. Ele é acostumado. Minha mãe fala que eu nem gosto do meu nome, mas nem é verdade. Que acho que Fred é mais resumido, né? Mais Sempre foi Fred desde criança. desde criança. Sempre Fred. E agora, né? É mais. Onde tô passando na cidade, todo mundo mais conhecido Fred do Aloha, né? É, sou o mais novo, né? De quatro irmãos, né? Abdo Tacho, né? É, meus pais são comerciantes, acho que o pessoal já conhece aí, né? Já, a partir da família aí, a minha irmã já esteve aqui, já contou um pouco da Dele a gente história. teve aqui, mas vamos falar quem que é seus pais, relembrar, né? Às vezes Isso. assim, o pessoal não vai nem. Cresceu muito o podcast desde que a Claro. Adeline esteve aqui, então vai aparecendo novas pessoas, né? A minha família, assim, é tradicional de caminhoneiros, material de construção, né? Família, meu avô era muito conhecido, Zé Dias Boneco, né? Tinha apelido de boneco. Então, aí, meu pai chama Humberto, minha mãe Marilda. São da área do comércio, né? Desde muitos, muitos anos, né? Meu pai foi caminhoneiro, muitos anos. Depois partiu para o comércio, montaram uma loja, né? Ficaram com a loja 20, não me engano, 23, 24 anos, muito tempo. E agora aposentaram ano passado, fecharam a loja. Meu pai também muito da área de construção civil, né? Trabalhou muitos anos construindo, ainda tá nessa área, mas um pouco mais resumido. É, minha mãe hoje agora tá mais tomando conta de casa mesmo. A dona Marilda, né? Todo mundo conhece também. Marilda da Requinte. Meus irmãos é Adeline de Cicobi, né? Que o pessoal todo conhece também. Alexandre. Hoje ele é caminhoneiro também, seguiu os passos da família. Deixa eu ver seu irmão. Perdão, mais velho. E tem um outro irmão que chama Felipe. Esse mora fora, tem muitos anos. Hoje ele mora no Senador Canedo, ali próximo a Goiânia. Essa é a nossa família, quatro irmãos. Eu sou cristão, evangélico, tenho dois filhos, né? Casalzinho, Liz e Luca. São as bênçãos da minha vida. Hoje sou empresário, né? Do ramo esporte e lazer, né? Aloha Beach. Sou engenheiro civil e, mais resumido, é isso, né?
Então, bem resumido. vamos destrinchar agora essa É, história, né? Você é sangotardense. São Gotardense, natural daqui. E você falou que é a rapa do tacho. Rápido tacho. Foi criado mais no pulso firme ou as coisas foi mais tranquila pra você? Ah, não teve muita tranquilidade, não. Eles falam que o mais novo é mais. Não. Lá não teve isso, não, né? Quando falei, meu pai é caminhoneiro, né? Então vivia muito na estrada. Minha mãe que tomava conta da gente, então assim, não teve muita regalia, não. E ainda peguei uma fase, assim, já tô um pouquinho velho, né? Então peguei uma fase que era várias de jabuticabeira, era É, chinelada, fivelada, não teve nada mole, não. você pegou essa fase que é que os primeiros pegou, gente? Não teve facilidade, não. Então você era tentado, porque você, pra precisar de uma vara de jabuticabeira, você não era muito quieto, Não, não. precisar até que eu não precisei tanto. Mas ela ficava lá guardada e Entendi, a gente tinha um receio, né? entendi. Às vezes não foi tão útil assim, né? Exatamente. Tá Às claro. vezes utilizava com os irmãos e a gente via, então ficava mais perto. Mas, Só uma coisa, como que você é hoje com seus filhos? Assim, você já contou que tem dois filhos? Você é mais tranquilo ou não? Você... acaba que tem que ser mais sério um pouco, né, PH, aqui, assim, a geração hoje a gente tem que dar uma segurada, né? Claro que tem muito carinho, muito amor, mas tem que sempre estar ensinando certo e errado, e acaba que você tem que ser um pouquinho Tem os mais momentos, sério, né? tem os momentos, Sempre tenta, assim, conversar, sempre com diálogo e tudo, mas tem hora que você tem que ser mais duro, mais firme. A gente vai falar sobre o Fred pai mais pra Sim, frente sim. no episódio, né? Ô Fred, continuando nossa conversa, né? E a sua infância ali? Você já falou que era mais, né, no quesito criação, seus pais ficavam de cima, né? Mas você aproveitou a sua infância, você gostava de brincar, antigamente dava pra ir pra rua, né? Andar de Exatamente. bicicleta, hoje em dia a gente já não vê isso mais. PH, minha infância foi muito boa mesmo. Eu sou grato, assim, pela fase que eu vivi na infância, porque ainda assim a gente vivia na rua, brincava na rua, tinha os amigos, vamos dizer, os vizinhos, sempre estava reunido ali. Peguei a época de a gente jogar bete na rua, golzinho, futebolzinho, já vários machucados aí na história de dedão arrancado a ponta do dedão, quebrar a perna, ixi, muita coisa por conta da infância solta, assim, né? De Hoje, poder aproveitar, né? hoje em dia a gente não consegue, né? Se Não, tem filhos pequenos, não pode deixar na rua de jeito nenhum. de jeito nenhum. Não tem nem como, né? A gente não sabe mais nem, às vezes, nem quem que é os vizinhos. Então, assim, muito movimento. Naquela época era bem dos movimentos das ruas. Então era bem mais tranquilo antigamente. Hoje é bem diferente a criação do que era antigamente, né? E não tem como não ser, né? Tem alguma história marcante, assim, quando você era mais novo, que você lembra? Rapaz, tem muitas, viu? Muitas. Mas uma assim que ficou muito marcado. Uma vez eu tava andando de bicicleta Sempre a gente andava ali, uma pessoa ia sentada, e tinha a prima minha, e eu tava ali junto com ela, né? A gente falava no cano ali, no meio da bicicleta, né? E eu queria descer de todo jeito, ela não queria deixar. Aí eu desci e enfiei meu pé na roda da Nossa, bicicleta. E desencapou todo o meu pé, saiu o couro todo do meu pé ali, do pé mesmo e um pouco da parte da perna. E meu pai é caminhoneiro, né? Na época ele tava viajando, então aí virou aquele alvoroço, que é a sangreira, só minha mãe em casa, aí eu tô leva sentindo pro uma dor no pé médico. aqui do Não, nada. foi bem. Psicológico, a gente é muito doido, né? Juro pra você que eu senti um negócio no pé. Acontece. Então, assim, ficou muito marcado isso. Você tem Aí, cicatriz disso. acredito que não Ficou, ficou, não? não. Aí encapou, né? Não chegou a usar giz, né? Mas encapou e a gente ficava com o pé totalmente Imóvel. imóvel, né? Só que eu ainda lembro disso. Lá em casa era um pavimento em cima e outro embaixo. Aí minha mãe falava pra eu ficar quieto e eu saí correndo e desci as escadas com o pé só e deslizando no chão. Eu era
bem custoso, né? Eu precisava da vara de jabuticaba, no caso. Só que eu acho que ia ficar com dó, né? Do outro machucado e tudo. E seus irmãos nessa época já eram todos mais velhos? Vocês meio que cresceram juntos, assim, ou não? Eu e meu irmão Felipe, né? A gente cresceu mais próximo que nossa diferença é de 3 anos, né? Então, assim, nós até a roda, a círculo de amizade, eu tinha mais amigos por parte dele. Então, assim, eu sempre convivi com pessoas mais velhas, Uhum. do que meus próprios amigos da minha idade. Então, sempre minha infância toda foi com amizade mais meu irmão. Então, criou um vínculo até com pessoas mais velhas. Agora, meus outros irmãos já eram mais velhos. Minha irmã é a primogênita, né? Então, ela cuidou de nós, né? Dos mais novos, né? Era Então, meio que mãe também, né? é, até tem muito carinho muito grande por ela. Como eu disse que ela ajudou a criar os mais novos, né? E antigamente tinha muito isso, né? A nossa diferença de idade é até relevante. Acho que são 11 anos de diferença. Tá entregando a idade da Adeline, né? Não sei se Ainda não, não falei a minha, época né? Vou deixar a minha off. você foi esperto, você falou só pra mim. Exatamente. Aí não foi eu que entreguei. A dele vai dar, né? Com você. Eu fiz Tô livre. fiquei passando aqui. Tô livre. Quem estiver escutando no Spotify não vai entender nada. Exatamente. É Ou verdade. pro YouTube, que vocês vão ver o que estava acontecendo aqui nos bastidores. Ô Fred, você gostava das brincadeiras na rua e tal, né? E escola? Já era um rapaz estudioso, eu precisava ficar Não, estudando. não. Eu era bem da galera na Eu tô escola. percebendo. Sempre fui, na verdade. Sei, eu já sabendo, porque Sempre fui da galera do fundão, sempre fui. Mas assim, até assim, voltando já pros dias atuais, as professoras até sempre levam os alunos lá no Aloha, né? A gente sempre troca ideia sobre isso, que antes a gente era uns garotos levados, mas era bem diferente de hoje. Igual eu na minha época, toda educação física eu queria estar, qualquer turma que seja. Então sempre eu queria às vezes matar a aula para estar praticando esporte, para estar fazendo coisa. Hoje não, hoje elas têm que, você estava me contando, né, que tem que quase que obrigar os meninos a praticar um esporte, a fazer sério. coisa. É. E fora assim, educação também, né? Nós, antigamente, você até fala que o pessoal era bem mais respeitoso, né? Hoje eles têm grande dificuldade disso. Então, assim, eu era um menino levado, mas um levado bacana. Da galera. Considerado pra época, um levado bacana. Exatamente. Só que na época era muito custoso, né? Hoje em dia, Hoje é um levado comparado, bacana. acho que a geração mudou muito, né? Mudou Assim, eu não muito. tenho muito poder de falar sobre isso, mas eu escuto muitas conversas, né? Você tá contando aí que os alunos não gostam da educação física. Na minha época, eu não era muito do esporte, mas eu gostava do momento livre, entre Uhum. aspas, ali na educação física. Não sei se as crianças, se os adolescentes, né, os jovens estão mais introvertidos, né? A gente vê falar sobre muita depressão, muita coisa que acontece, né, Fred? Então, Também. é uma coisa a ficar de olho, né? Os pais de hoje em dia e o povo que tá na educação. É complicado. Até assim, dentro do que a gente tava falando, né? Igual eu pude presenciar muita, ainda na minha fase, brincar na rua, né? Ter ali os amigos. Hoje, não, como a gente fala, não tem mais isso. Então é muita tecnologia, muita tela, né? Televisão, telefone. Assim, infelizmente, todo mundo muito corrido e tal. Acaba as crianças ficando muito, igual você falou, muito introvertido e causando muitos Às problemas. vezes até nós mesmos, não tô nem falando sobre Exatamente. introversão, não. Não sei se é assim, no sentido de celular. Às vezes você perde muito tempo mexendo no Com celular também. certeza, com certeza. Cara, tem dia que eu falo, vamos supor, eu tô com uma tarde mais tranquilo. Se você não ficar de olho, você passa o dia O dia inteiro. olhando nada. Exatamente. Assim, É, vê um vídeo ali, vê uma foto, sabe? Um negócio meio. Aí você fica assim. O sentimento que eu tenho é aquela coisa de. Aí fugiu o nome da palavra agora, mas quando você tá meio que ocioso, uhum. eu não tô improdutivo, eu devia estar fazendo outra coisa, tô Sim, aqui com o sim, sim. celular fazendo nada, né? Às vezes é É, trabalho, às vezes não, mas é complicado. é. Coisa que.
faz parte dos tempos atuais em todos os sentidos, né? A maioria, hoje, quase todos trabalham com celular, então, assim, a tecnologia avançou muito. E eu peguei a parte que nem tinha celular, então, assim, É. eu peguei o início do celular, então, assim, por isso que eu falei que peguei uma fase muito boa. Quando tava iniciando ali o celular e tal, então, Ontem mesmo eu eu não tava. sou muito velho, não, né? É porque a evolução foi muito rápida. A tecnologia avançou muito rápido. De novo, quem estiver escutando no Spotify, vai lá no YouTube ver os meus canais. Ô, Fred, mas ontem mesmo eu tava conversando com uma prima minha e meu afilhado petitinho, 4 meses, fixo, assim, olhando pra televisão. Ele nem piscava. E eu falava, gente, mas como que pode? Né? Você entregava um brinquedinho pra ele, ele já largava o brinquedinho e olhando pra televisão o tempo inteiro. As crianças parece que já nascem com esse olhar para a tela, para celular, né? É muito complicado, porque hoje em dia faz parte da nossa vida. Seus filhos também são assim? Já foram assim no início? É, hoje, igual o meu mais novo tem 3 anos, então ele ainda é muito de brincar, igual quando chega lá em casa sempre quer estar brincando, quer estar pegando os brinquedinhos. Agora a mais velha, que aí já tem 5 anos, ela já é mais voltada para já estar mais nessa parte das telas, da tecnologia, e é algo assim que tem dificuldade. Sempre, quando tá lá em casa, eu tento é, organizar, deixar um tempinho, tirar e tal, mas é algo que, igual você tá falando, fixa muito eles. Então é algo que é complicado. Não é fácilzinho assim falar. Eu não sou pai ainda, mas acho que vale a reflexão Claro, com pros certeza. pais aí, mães que estão acompanhando a gente, porque eu acho que é uma coisa a se olhar, porque às vezes vira até uma válvula de escape. Sim, Você quer sossego, entre aspas, da criança, entrega um celular, entrega qualquer coisa e a criança fica ali, né? Focada na tela. E muitos aí falam que as babás eletrônicas de hoje, né? Muitos exatamente. falam isso, né? E realmente, Mas isso é perigoso, tem- cara, porque assim, tem muita coisa na internet que não deve ser vista por com criança, certeza. esses jogos. Tem um jogo meio pesado, Claro. né? Já passou em vários programas aí, noticiários de que leva, por exemplo, a criança a tentar algo contra a própria vida. Sim, sim. A gente tá falando de um caso mais sério, né? Mas tem que ficar de olho mesmo. Claro, com certeza. Sempre que assim, a minha filha que fica mais, eu sempre quando ela tá, eu sempre tento ficar perto pra ver. Já tá olhando. E hoje os meninos são muito inteligentes. Minha mãe fica de cara, assim, minha mãe, meu pai aqui. Eles pegam o telefone e faz ali o que quer. Coloca onde quiser, até meu menino mais novo mesmo. E meus pais, como já são mais de idade, têm uma dificuldade enorme. Aí eles ficam assim, abismados, né? Com a inteligência deles hoje, como que pega as coisas muito Já fácil, né? nasce sabendo, Já, cara. exatamente. Ô, Fred, a gente falou sobre escola. Tem alguma matéria que você gostava, tirando a educação física, assim, que já te brilhava mais o olho na época? Matemática. Sempre gostei muito de números. Então faz sentido você ter feito engenharia, né? Sim, no início eu achei, mas depois que eu entrei, que vi o que que era realmente as Era dados, umas matemáticas bem uns cálculos diferentes. muito diferentes. Eu entrei imaginando isso, falei, vai ser mais tranquilo e tudo, mas não foi bem assim, não. Por que que você decidiu fazer assim? Não sei se é uma pergunta óbvia para os tempos de hoje, mas na época eu acho que você já era ligado a esportes, já gostava, né? Sim, Por sim. que não educação física em vez de engenharia civil? É, eu acho que naquela época eu tava. Quando eu fiz o vestibular, né? Eu trabalhava já numa loja de material de construção. Já tinha, assim, meio que deixado de lado uma época da minha vida foi a época do futebol e tudo. Então, eu tinha meio que deixado de lado e meu pai já estava na área da construção civil. Então, acho que, assim, foi mais pra ali as coisas que estavam mais próximas, né? Como eu estava trabalhando nessa área. E meu pai também, é, como construtor e tal. Então, acho que foi mais ligado a isso. Era o momento que você estava vivendo ali. Exatamente. É que hoje olhando faria sentido você fazer, né? Educação Exatamente. física. Com Você não certeza. pensou em fazer, não? Já tá sendo algo que eu já tenho pensado. Acho que às vezes tem que fazer outro curso superior e voltado para educação Foi o que física você no tá caso. fazendo hoje, né? É. Mas vamos voltar um pouquinho então no tempo, porque você tá.
falou de educação física na escola, que já gostava, já era Uhum. ligado a esporte desde novo, então, né? Desde novo, desde novo. E sempre, assim, quando mais novo, eu sempre fui mais ligado ao futebol, né? Aí depois foi vindo outros esportes, tudo, mas a minha infância foi mais voltada pro futebol. Então que você jogou até profissionalmente, né? Não cheguei a ir profissional, mas joguei categorias de base, né? Joguei alguns campeonatos mineiros, então tive, assim, uma fase boa nessa área também. Pude morar em várias cidades, foi uma experiência de vida muito boa também. Fiquei aí quase 4 anos rodando aí muitos lugares, Como que isso né, nessa área. começou, assim, uma curiosidade? Porque ó, vou ser sincero, já passo pessoas ligadas ao esporte aqui, ao futebol, e eu não sou muito, nunca Ah, fui, né, de acompanhar, de jogar, não é da minha área. Então, às vezes eu vou fazer pergunta besta pra você, tá? tranquilo. Mas como que começou, assim? Você começou jogando, né, gostava, Sim, sim. mas pra profissionalizar um pouco, né, e participar dos campeonatos, como que isso acontecia? É, igual falando, desde muito novo, né? Comecei a destacar, né? Campeonatos escolares e tal. Aí comecei na escolinha aqui da cidade, até por incentivo da minha irmã, na época. Meu pai não tinha condições financeiras. Minha irmã foi, eu lembro certinho que ela pagou alguns meses pra mim da escolinha. Aí eu comecei a jogar na escolinha, fui destacando, indo bem. E aí foi despertando, assim, uma para puxar pelo lado profissional, né? É, Aí quando para 14 para 15 anos, meu pai começou a me levar para alguns campeonatos fora da cidade, é, até em outros estados. E aí foi despertando olhares de alguns olheiros, né, que a gente fala. E aí foi começando. Aí fui para um time, depois fui para outro. E aí começou a rodar Você vários recebia times. para participar desses jogos? Sim, na época a gente fala, na categoria de base, fala de ajuda de custo, né? Então não recebia ajuda de custo, não era nada assim grande, né? Era a primeira fase ali. Futebol assim, a gente vê só, quem não conhece, né? Vê só na televisão, acho que é só aquilo que tá ali, né? Muito lindo, tudo perfeito, mas é uma fase que é construída muito passo a passo, sabe? Então não é simplesinho só chegar lá, tá na televisão, não. É muito passo para se dar para chegar lá. Até assim, são poucos Continua. que profissionalizam, né? Mas que espaços são esses, assim, para que você fala, para eu entender melhor? A gente fala igual, é categoria de base, né? Que é ali desde novo. É, Vou falar algumas experiências, né, que eu tive, né, nessa trajetória. Que assim, coisas que pessoas não vê no dia a dia de um atleta de futebol, né? Por exemplo, eu joguei em time que o, o alojamento era embaixo da arquibancada, era cama de cimento, dormia três no quarto, a parte de vestiário não tinha porta, então assim, muito, muito ralé, como se diz, né? Já morei Sem em privacidade alojamento, é nenhuma. isso. Já morei em alojamento com um quarto com mais de 10 beliches, então ali 20 num quarto. Já morei em alojamento que era fora da cidade, tipo 7 quilômetros da cidade. Então, assim, são muitas histórias, muita coisa que o pessoal não vê, né? Mas dentro desse alojamento você tinha, por exemplo, alimentação, Isso, isso aí você isso. não precisava pagar por fora, não. Não, Já não, não. estava incluso na sua. Isso. Alimentação, né? Dia a dia, as viagens, né? Só suas roupas pessoais que aí você tinha que lavar ali, né? Mas o restante era tudo por conta dos clubes, né? Você tinha quantos anos nessa época? Então, aí o primeiro clube que eu saí foi pra. Tinha 14 para 15 anos. Fui pro estado de São Paulo. Fui disputar um campeonato em São Paulo, um olheiro me viu, levou pro time. Aí eu nem consegui ficar. Nesse primeiro time eu fiquei só uma semana. Aí foi até nesse que eu morei num quarto que tinha, acho que era 10 a 12 beliches. Então era muitos jovens ali, muito adolescentes, né?
Aí eu não estava acostumado com isso, então aí eu vim embora. Aí quando eu vim, aí surgiu outras oportunidades, aí já fui com uma experiência já do que ia ser, né? Aí foi passo a passo. Aí dali eu já fui mais tranquilo, consegui disputar o campeonato todo, e depois fui para outro time, e foi indo. Escola no meio desse tempo, como é que é? Aí era igual, já aconteceu de eu fazer 3 meses numa cidade, 3 meses noutra. Tinha a rotina, É, tinha parte do dia você ia pra escola, então. e sim, sim. Sempre noturno, né, no caso. A gente geralmente era treino 2 vezes por dia, né? E estudava à noite. Teve até um clube que eu ficava com a chave do portão, que eu era o último a chegar, né, da escola. E eu ficava responsável por fechar o portão noturno. No outro dia cedo, de novo. Nos dias, treinos normais. Aí fim de semana viajava. Aí às vezes, quando tinha um jogo no meio de semana, faltava aula, às vezes perdia uma prova, aí sempre os professores acabam que davam uma amenizada. Aí sempre tinha idas e vindas, né? Às vezes eu ia para um time, ficava um tempo, depois voltava, ficava em São Gotardo um tempo. E aí foi onde eu joguei aqui também, né? Pra cidade, no Esparta, joguei amador aqui, então. E aí foi dos Jogou no 14, Sparta 15 também? anos. Sim, sim. Várias histórias aqui também no Esparta. Alguns times amadores da cidade. Seus pais, assim, você era muito novo, né? Jovem ainda. Como que você. Hoje, eu acho que eu tenho TDAH mesmo, porque eu falei jovem ainda, me veio a musiquinha do Chaves na cabeça e eu dei um bug assim. Vai voltando, né? Seus pais aceitaram a sua ida assim tranquila ou não? A primeira vez foi mais complicado, né? Principalmente minha mãe, né? Sempre mãe é um pouco mais pegado nisso, né? Mas era um sonho, né? É, E aí foi, meu pai sempre puxando para aquele sonho também, então Seu pai também gosta de futebol. gosta muito. E aí ele ajudava, né, a relevar com ela, né? Mas assim, é uma coisa que, se for para pensar hoje, eles foram muito corajosos, que tem muita história assim que acho que às vezes nem eles não sabem, que a gente passa, que eu passei no meio do futebol, muita coisa mesmo, que não é visto, né, por fora. E a gente que tá no meio ali acaba vendo, presenciando, e que não é essas coisas que todo mundo. Quando você fala isso, você desperta uma curiosidade grande. Você já É, falou da forma que você dormia, enfim, dos alojamentos. Mas me conta uma história dessa que você tá me falando, de um caso que te marcou, assim. ó, são muitas coisas no meio de categoria de base, né? De coisa assim que a maioria das pessoas nem imagina. Uma coisa que era muito forte na minha época é pedofilia. Pedofilia entre diretores, treinadores, que passava ali pelos menores, né? Tipo assim, Caliciano mesmo, sabe? Se sai comigo, joga, coisas Você desse teve tipo. proposta desse tipo. Já. No meio todo mundo tinha, né? Aí tinha os que aceitavam e os que não, né? É, drogas. Fui ver droga no meio do futebol. Eu não conhecia, fui ver no meio do futebol. Graças a Deus, tive uma base boa familiar, então, assim, nunca experimentei, nunca. Mas, assim, muito forte também. Muita coisa suja no meio do futebol que nessas categorias de base passa, muita gente nem imagina. E aí os caras tá ali, tem o sonho, né, de Exatamente. ir se ver fora de às vezes não consegue falar não, ou ver, sei lá. Igual eu falei, graças a Deus eu tive uma base familiar muito boa. E muita gente que tá nesse meio não tem, né? Como diz, crianças ali que não tem, às vezes não tem pai, não tem mãe, não tem base nenhuma, quer aquele sonho de qualquer custo. Então, acaba indo para essa trajetória e acaba aceitando essas propostas, né? Tem muita história que Pesado. É. Não imaginei que você ia falar um trem assim, não. Você era penalizado quando, por exemplo, você teve aí propostas e negou.
Uhum. Como que era o pós disso? Geralmente aí já deixava de lado, né? Aí já não era mais relacionado para jogo, essas coisas assim. E fora também, assim, no meio do futebol, assim, eu falo da minha época, porque isso aí já tem alguns anos, né? Não vou falar. Então, assim, tem o meio a gente fala dos QI, né? Quem indica, né? Os patrocinadores ali, que sempre traz os jogadores deles também. Já passei muito conturbação por conta disso. Às vezes tá bem no time, bem no campeonato, aí vem um empresário, traz alguns jogadores e aí você é deixado de lado. Então, assim, tem muita coisa, muita falcatrua no futebol, sabe? Passei muita coisa aí nesse tempo que eu fiquei, tipo, em torno de 4 anos, mais ou menos. É, vários lugares que eu fui, vários times que eu joguei, então passei por muita coisa nesse sentido, né? Isso te fez desanimar de seguir carreira? No último clube que eu joguei, eu passei por essa parte aí que eu tava bem no time, jogando bem. E chegou alguns atletas de um empresário, e aí depois que eu fiz pré-temporada toda, então eu fiquei ali muito tempo treinando, time, e eles chegaram no meio do campeonato. Aí no outro jogo eu já fui pro banco, por um atleta dele. Então aí nesse ano eu desanimei. Aí eu vim embora e já decidi não dar continuidade. Isso me fez desanimar, assim, né? Você É viu um que dos tinha pontos. quem indica, como se diz. Sim, sim. É, infelizmente, como tudo na vida, né? Mas na área do futebol é mais forte. Já joguei aí com atletas que estão até na seleção, que às vezes, e com outros que eram muito melhores e não teve a oportunidade de ir para frente por conta disso. Então, assim, a gente vê que tem muita coisa envolvida no meio do futebol, muita máfia, como a gente Tem, fala. tem algum jogador famoso hoje que você já jogou na época? Ou... Na época eu passei pelo América Mineiro, e lá era alojamento, no CT de Santa Luzia, era um alojamento bem grande, bem amplo. Então, assim, era muita gente no mesmo quarto. No meu quarto tinha o Danilo, que é o lateral direito da seleção brasileira. Acho que até atua hoje ainda. Assim, dos mais famosos da minha época foi ele. É, até ficava no mesmo quarto. Isso é um quarto muito grande, muitas pessoas. Mas é um dos. Hoje, acho, se não me engano, ele tá no Flamengo. Até o ano passado ele estava no Juventus, na Europa. Então, assim, é o mais famoso que eu convivi, assim. Qual que é seu time? Qual time que você torce? Cruzeirense. Cruzeiro? Mas não sou aquele Não é fanático, não. fanático, não. Mas eu sou cruzeirense desde criança. Ô, Fred, a gente falando de esporte, né, e falando sobre o que a gente tá conversando, eu vou falar com você sobre outro parceiro nosso. Inclusive, já vou até te entregar um presente, tá? Ah, beleza. A Art Pharma mandou pra você aqui, vou pedir Ó, pra você bacana. abrir. Art Pharma, farmácia de manipulação, que é presente aí há mais de 10 anos no Rio Paranaíba. Tem mais de 2 anos aqui em São Gotardo também. Foram, foram parceiros nossos na Dalor também, já, Ah, é? já tiveram a marca divulgada lá já, no nosso espaço lá publicitário. A Lilian ali, a Lawane, pessoal muito bacana também. Já É. teve com a gente lá na Aloha já. Eu acho que você vai gostar. Eu quero que você abra aí pra você mostrar pra gente, que eu não tinha visto isso ainda e eu achei bem legal. Ah, ó, creatina, ó, tô precisando, hein? Mas é uma creatina diferente. Elite, hein? Investigável. Ah, tem mais coisa aí? Tem. Creme hidratante para as mãos, ó. Tá Show de vendo? bola. Muito obrigado, valeu demais. Eu vou pegar seu presente aqui, peraí. Só pra você ver, né? Só pra ver. Creatina Elite, bala de creatina mastigável. Gente, é uma bala de creatina. Olha só, Que legal. bacana. Show de bola. Você pode abrir? É o Claro. presente, né? Eu não posso nem Mas você falar. não quer usar agora, não, né? Não, eu não sei. Às vezes você me dá um. Não, não. Tem muita gente que tem dificuldade de usar o pozinho, né? Da creatina. Exatamente, eu tenho muita dificuldade nisso. Pô, eu vou roubar um. Tem problema? Olha, PH. Você vai fazer essa desfeita pra mim? Não tem como negar, né? Pelo amor de Deus.
Só não vai fazer falta, não. Vou encostar só nela. Outro dia vai ter que mandar uma pra mim também, desse jeito. Você viu aqui fazendo desfeito? Eu quero provar, tô curioso que esse trem é. Bem bacana. Aí, de maçã verde, eu gostei. Provavelmente deve ter como fazer de outros sabores, né? É, Uma bala. bem bacana. Eu não tenho dificuldade É que de você vai usar, não. experimentar, eu vou experimentando também, né? Mas eu gostei, eu achei mais prático desse jeito. É, eu tenho muita dificuldade em usar esses produtos igual do pozinho, não consigo. Falando assim, usando pozinho, o Brasil tá usando outras coisas. A creatina em pó. A gente tá falando da creatina, tá? Eu gostei. Muito bom. Show de bola. Aprovado. Aprovadíssimo. Muito bom. Muito Obrigado por obrigado ter me mesmo. dado o seu presente aí com tanto bom grado. Né? Foi ótimo, assim. É, muito bom grado, não, mas tá bom. Lilian, da próxima vez vai ter que mandar dois, porque olha só, o povo tá. Olha aí, miserável é essa. Valeu demais, Lilian. Muito obrigado. Gostei. É uma novidade, né? Acho que tá ficando como se diz, na moda o pessoal falar aí sobre creatina. Eu já vi alguns manipulados, coisas na internet, assim. Uhum. Mas é uma opção boa, né? Que tem lá na Art Pharma também. Eles fazem todo tipo de manipulação, não somente de medicamentos, mas vitaminas, né? Suplementação, igual é o caso da creatina. Que faz bem pro cérebro, para qualquer pessoa de qualquer idade, né? É, além de auxiliar nos treinos, então, assim, muito bom. Show de bola. Valeu E demais. eu gostei do sabor também. Também gostei. Não tá com aquela sensação ruim na boca, não. E nem enjoativo, né? É, Gostoso. vou pegar mais um, então. Ah, pois vai lá, entre em contato com a Lilian lá. Ah, beleza. Então tá bom. Ah, façam como o Fred está falando e entrem em contato com a Farma, lá onde vai atender você em São Gotardo. E quem estiver acompanhando de fora aí em Parnaíba também tem Arte Farma em Parnaíba. Um abraço aí para toda a equipe. Eu fiquei triste com o Fred agora, que uma gominha só não podia me arrumar, não. Vou. Guarda aí o Fred para não. Mas não te palha. Cara, você acha ruim de eu ter pegado só a creatina? Não, só pra dar um. Bom, Coloca nos preto e branco essa parte. Ai, ai, vamos continuar então. Ai, Jesus. leva, É, é. você tá falando sério ou não, uai? Não, Depois eu tô pegando sua creatina. quem me conhece sabe que é poucas coisas assim que eu levo muito a sério. Assim. Pode ficar tranquilo. Fred, agora continuando então o nosso podcast. A gente tá falando de futebol, você deve acompanhar até hoje, né? Cruzeirense, gosta de acompanhar. Sim, mas acredito que eu não gosto tanto de acompanhar. Eu era mais de praticar. É, de acompanhar eu não sou tanto. O pessoal até acha engraçado essa parte. Talvez vai flopar minha brincadeira, mas a gente vai fazer assim Ah, não. mesmo. Não sou, sim, de acompanhar assiduamente, mas. Tá bom. Mas assim, não precisa acompanhar tanto, não. Você Claro. conhece os jogadores, Sim, sim. né? Acho que você foi jogar. É jogador? Vou falar que você é jogador, porque, né? De futebol, ex-atleta, pode Exato. falar. É. Tá Até o bom. ano passado eu atuei ainda no amador da cidade aí, mas. Eu quero Só... definir com você o melhor jogador pra você, Fred. Pode ser que o que eu, que eu que seja o melhor pra Uhum. você não esteja na lista. Mas aí você vai, vou falando o jogador, esse ou aquele, e no final vai ter o jogador do Fred. Ah, tá. Entendeu? Tranquilo. Deixa eu preparar minha listinha aqui. Tem uns que eu não faço ideia, então só não me pergunta quem que é esse, Tá. por favor, tá? Tranquilo, tranquilo. Só fala mesmo o nome. Beleza. Vamos lá, ó, melhor jogador do mundo do Fred. Pelé ou Cristiano Ronaldo? Ó, vou ficar com Cristiano Ronaldo porque Pelé eu não vi jogar. Mas, puxando pelo lado brasileiro, não, vou ficar com Pelé, Pelé. Tá indeciso? Nesse aí foi pesado, porque Cristiano Ronaldo, assim, na atualidade, foi muito grande, né? E o Pelé eu não vi, mas é o rei Pelé, né? Então, e é brasileiro, né? Então tem que puxar. Vou ficar com o Pelé nessa aí. Pelé ou Ronaldinho Gaúcho? Ai, mesma história, hein? Mesmo caso. Ainda fico com o Pelé ainda. Pelé ou Lionel Messi? Ainda vou manter esse critério ainda. Ainda vou ficar com o Pelé ainda. Pelé ou Romário? Pelé. Pelé ou Neymar? Pelé. Pelé ou Zidane? Pelé.
Pelé ou Kaká? Pelé. Pelé ou Ronaldo Fenômeno? Aí você já foi na ferida, porque Ronaldo eu vi e fui muito fã do futebol dele. Aí eu já vou ficar com o Ronaldo. Ronaldo Porque eu Fenômeno. vi, Tá. porque eu vi. Ronaldo Fenômeno ou Zico? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo ou David Beckham? Mas David Beckham também foi um astro, mas eu vou ficar com o Ronaldo. Ronaldo ou Luiz Figo? Não, Ronaldo, sem sombra de dúvida. Ronaldo ou Rivaldo? Ronaldo. Ronaldo ou Fábio Canavaro? Não, Ronaldo, tranquilo. Ronaldo Fenômeno é o Ronaldo. melhor jogador, então. Abaixo aí do Pelé, porque assim, o Pelé foi rei, né? Mas o Ronaldo, eu vi e pegou parte da minha infância e eu acabo que era a mesma posição que eu jogava, então me inspirei muito nele. Pra mim, é Ronaldo porque eu vi, né? Mas todo mundo fala Pelé porque... Ronaldo hoje ele é técnico e tem alguma. Não, hoje ele tem um time de futebol e é empresário de vários ramos aí, mas não tem muitos anos que não atua. Era até dono do Cruzeiro, até um tempo atrás, né? Não é mais, não? Não, tem uns um ano mais ou menos que vendeu. Fez o Cruzeiro se tornar SAF e depois passou pro Pedrinho hoje. Bacana. O Fred, a gente já falou um pouco do esporte, vamos falar mais, né, do Vamos amor lá. e tal, mas queria falar um pouquinho sobre a sua história profissional, né? Tudo começou juntando parafusos usados. Exatamente. É meu primeiro emprego, né? Que emprego curioso, né? Conta pra Curioso, essa história. curioso. Meu primeiro emprego foi pegando parafuso usado e vendendo pro meu tio. Na verdade, assim, depois de algum tempo eu fui saber que era uma estratégia do meu pai, né? De ensinar a gente esse caráter de trabalhador e de valor nas coisas, que ele que tava por trás, né? Falava pra eu fazer isso, mas no final era ele que tava pagando. Meu tio tem uma loja de material de construção há muitos anos, né? Então, aí ele incentivava isso, né? A pegar os parafusos usados, levar pra ele. Uma forma só de ensinar mesmo, né? Depois eu fui entender. Na época, pra mim, foi o primeiro trabalho, mas fui entender isso depois com longo prazo, que era Você era uma novinho forma. ali. Novinho, tinha 8 anos, 9 anos. Mas você pegava esses parafusos na rua? Na Onde você rua, via? onde via, saía procurando na rua. Era gente que cata latinha, né? Eu saía procurando parafuso. Gente, mas que curioso esse negócio. Nunca É, tinha visto falar sobre isso. é. E aí logo depois disso, né, veio meu segundo emprego, né? Que foi vendedor de picolé. Na minha época, muita gente passou por isso, né? Na infância. E eu trabalhei um tempo, né, fazendo essas vendas aí, desse comércio, venda de picolé. Foi onde eu consegui conquistar minha primeira bicicleta. Aí já veio o celular, meu primeiro celular. Você tinha o carrinho ali de picolé e Eu não tinha, né? Tinha sorveterias, né, na época, né? Aí você ia, tinha que sair cedinho para conseguir pegar os melhores carrinhos, senão você não conseguia. Se você chegasse atrasado, você pegava o pior carrinho. Aí você pegava o pior carrinho, era mais difícil, né? a Carro roda mais feio, principal. a roda garrava, então assim, aí tinha que chegar cedinho, aí o, o dono da sorveteria colocava os colés, né? Que você vendia, você tinha uma porcentagem no final do dia. Já teve dia assim de eu sair no prejuízo, de eu chupar mais do que. Chupar mais colé do que. É, Teve uma vez que sim. Mas aí depois eu fui pegando o jeito, ele teve que não pagar. vendi nada, aí eu falei, vou chupando esses colés aqui. E você tinha mais. Já era mais velho um pouco ou não? Aí já era eu tinha uns 11, 12 anos por aí. Essa faixa. Assim, eu tô pensando assim, não tinha celular naquela época, não. Não, aí foi onde. Foi bem na época que começou a surgir os primeiros Esse telefones. tijolão mesmo. Meu pai tinha esse tijolão quando ele era caminhoneiro. Aí eu lembro na época tinha lembro direitinho, era Nokia 6100. Que tinha os Ele era joguinhos um da grande da cobrinha. cobrinha, exatamente. Tá vendo? Você é da mesma época. Eu não tinha o celular. Eu fui ter celular depois de muito tempo. É, Meu pai e minha mãe tinham, eu usava o deles pra é, jogar. eu peguei essa fase. Aí
Na época, até minha família fala que eu era do meio do comércio, né? Catireiro, desde novinho. Aí eu comprei a bicicleta, fui, troquei nesse telefone, era uma Você tirar, fazia seus negócios, fazia meus sempre foi negócios, comunicativo. sempre comunicativo, sempre do comércio, sempre gostei muito dessa área. E aí foi indo, depois foi passando para outras áreas. Qual que foi a maior lição que esse primeiro emprego, né, de catar o parafuso usado te deu? Caráter, de trabalhador, de honestidade, de dar valor nas coisas. Isso assim, meus pais sempre foram muito firmes nessa área, além de assim da religião e tudo, essa parte de caráter, do que é seu, dê valor nas coisas. Foi uma lição que sempre eles passaram pra gente, né? Passam até hoje, né? Não achou ruim não na época, então você teve Não, um emprego mesmo. com Tinha os certeza. troquinhos ali e era isso. É, comprava minhas balinhas. Que bom, essa foi curiosa mesmo. É, O Fred, falando da sua história profissional, depois dessa parte com você mais novo, qual foi seu caminho? Você já foi pro futebol ou não? aí passei por essa fase, né, de vendedor de picolé, e logo depois eu já comecei na área do futebol, né? Aí eu comecei a despontar e tal, aí eu passei essa parte do futebol entre os 14, 15 até os 18 anos, mais ou menos. Então você formou fora de São Gotardo. A última escola, se não me engano, foi aqui. Só que foi o último trimestre. Acho que foi no Pio 10, último trimestre. Passei os primeiros meses em outra cidade, formei aqui. Quantas cidades assim você morou? Você lembra? Vixe. Alguns nomes assim que vem na sua cabeça. Araxá, Patos, que é mais próximo aqui, Divinópolis, Belo Horizonte, Jacutinga, Brasília, Dom Pedro Bandeirantes, Barueri, Marília, Qual que você gostou mais assim? Tem uma que você. no meio do futebol geral, que aí depois tu tiver a fase profissional também, né? Não, é dessa época do Do futebol. futebol que eu mais gostei, acho que foi em Brasília. Era uma experiência diferente, né? Cidade bem grande. Pra mim foi mais diferente. Mas acaba que a gente vivia muito em alojamento, então assim, né, algo que você podia sair, ter tranquilidade, sabe? Então acaba que você não conhecia muito a cidade em si. Então, em Brasília, como é bem grande, né? Despertou mais. Seu retorno para São Gotardo foi tranquilo para você? Assim, você ficou de adaptação mesmo? Você gostou de voltar para São Gotardo? Foi tranquilo para você ou não? Nessa época do futebol, É que você retorna, que você chega de volta em São Gotardo. na época do futebol, É. foi tranquilo, que eu era mais novo, né? Então, assim, foi bem tranquilo. Agora, já pulando um pouquinho, a parte. Depois eu morei mais tempo fora e tal, na parte profissional. Aí, assim, a volta foi um pouco mais complicada. Mas nessa primeira fase, a volta foi mais tranquila. Aí eu dei continuidade ali um ano, jogando amadores na região, Araxá, na região aqui, disputando alguns campeonatos na região. Aí fiquei um ano ainda disputando campeonatos, jogando futebol ainda. Aí depois eu encerrei e comecei, aí dediquei aos estudos. O Pri, dá uma danadinha cá de olho lá pra mim, porque ela tá na audição. Ô Fred, você voltou e continuou, começou a trabalhar junto com seu pai. Depois que você continuou no futebol um ano, e aí depois você começa a trabalhar em outras áreas. Aí eu voltei, meu irmão tinha um supermercado na época, aí eu fui ajudar ele, né, no supermercado. Aí depois eu já fui para a parte da construção civil, material de construção. Eu trabalhei um tempo com meu tio, né, ele tem uma loja aqui, e depois eu fui para outra empresa, e trabalhei mais alguns anos, né, Essa também. foi a que você ficou 11 anos. Não, aí 11 anos já foi depois dessa, por partes, né? Fiquei alguns meses no meu tio, né? Pode falar assim, ó, Ferreira e Dias, né? Alguns meses, depois passei para Comercial Mapro, né? Do Daguin, Sou Divino. Esse eu fiquei alguns anos.
não me engano foi 3 anos, mais ou menos. Logo depois eu recebi a oportunidade da Planalto Tintas, né? O pessoal a Leila, Levi Bom Tempo. Aí eu fiquei 11 anos. Foi o meu último emprego fora. Antes do Alô. E sim, sim. Quando eu comecei o projeto do Alô, ainda trabalhava na Planalto, ainda fiquei alguns anos. Se não me engano, 2 anos, trabalhando na Nas Planalto duas. Teams e na Alô, sim. Pra O, meio que home office. o Fred, você falou que nessa conversa mesmo, você falou assim, de qual vez que você tá perguntando, né? Porque você morou fora também, depois desse Isso, tempo, né? é, Profissionalmente falando. profissionalmente. Aí eu entrei nessa fase, né? Quando eu comecei na Planalto Teams, já foi com um projeto, que eu já estava estudando em Patos, né? Já para abrir a loja lá e administrar a loja lá em Patos de Minas. Aí fiquei alguns anos lá. Aí, meu último ano de faculdade, formando, a loja lá já estava consolidada, tranquilo. Aí me mandaram para Patrocínio. Aí abri outra loja para eles lá e fiquei lá mais alguns anos. Você morou em Patos, é patrocínio Profissionalmente pela profissionalmente empresa, pela, sim. pela Planalto. Isso. Aí depois que eu retornei por conta da Loja em si. E nesse tempo casado. Foi na época, casado na época que tava em. Depois que eu já tinha uns 6 meses a um ano em patrocínio. Tá? E sua ex-esposa foi com você também pra lá? Sim, sim. Aí casamos e ela mudou pra lá. E Em Patos eu vinha todo fim de semana. Estudava lá e vinha todo fim de semana. Que aí foi época de namoro, né? Noivada, e eu vinha todo fim de semana. por que a gente entrou nesse assunto? Tem aí a história casamento, a história filhos, né? Sim, sim. E divórcio. Não sei se você vai querer falar alguma coisa sobre isso, Tranquilo, tranquilo. né? Mas me conta o que que aconteceu nesse meio tempo aí, né? Que acho que vocês namoraram muito tempo. Muito tempo. Tivemos um relacionamento ao todo de namoro, noivado, casamento, 12 anos. Assim, entre indas e vindas, né? Algumas larga e volta, mas ao todo 12 anos. Casamento, 5 anos. E aí foi depois que voltamos, né? Pra São Gotardo, né, que era daqui também. Aí deu acho que um ano e meio, 2 anos que a gente tinha retornado. Aí veio o divórcio. Então aí a parte de quando eu morei em Patrocínio foi quase toda com ela. Lá, Uhum. casado. Aham, e eu assim, fala um pouco mais, por gentileza. Você não foi nos pontos de curiosidade da galera. Vamos lá. Pode perguntar para me abrir a Só mente. fala aí, teve os filhos nessa história, né? Sim, a minha primeira filha nasceu em Patrocínio. E aí, né, veio o projeto Aloha, né, já com o intuito da gente retornar para São Gotardo, né, que era uma coisa assim que ela desejava. Então veio o projeto Aloha, o desejo dela voltar e a gravidez do segundo filho. Então a gente juntou tudo e voltou. Vocês planejaram mesmo os filhos. Não, nenhum dos dois Foi foi planejado, como não. Deus quis. Foi como Deus quis. E aí, como ela estava grávida e tal, e como a gente era muito sozinho lá, né, questão de família e tudo, aí decidiu fazer esse projeto Alô e voltar para São Gotardo. Aí meu segundo filho nasceu aqui. A minha primeira nasceu em Patrocínio na época da pandemia, na época do auge da pandemia. Então, eu nem presenciei o parto Não da podia. minha filha, não podia, só ela. Já o Luca tava, já tava mais tranquilo, a época, ainda acho que tava no finalzinho de pandemia ainda. Mas foi mais tranquilo, pude presenciar e tudo. 2022, acho que tava no finalzinho. 2022 já tinha. Não, já tinha acabado a Acabou em pandemia. 2020, Um, 21, mas aí ficou aquele já receiozinho ali, veio. 2022 eu lembro que foi a primeira FenaCem o retorno, que né? retornou. Então É, 2021 foi um ano que as coisas estavam mais difíceis ainda, né? Aí é, 2022 as coisas começaram a voltar ao normal. não 100%, mas voltando. É, E 2020 foi onde o ano que a minha filha nasceu, aí foi o auge da pandemia. Aí nós nem, eu lembro direitinho que a gente nem pôde ficar no hospital, nem dormir lá. Foi cesárea, né? Nasceu e mês dia a gente retornou pra casa. e seu casamento terminou não tem tanto tempo, né? Em dezembro faz 2 anos. Então tem muito tempo já, eu tô bem.
Um ano e... Estamos em Foi um, agosto, né? foi um processo tranquilo para vocês como casal ou não? Assim, termo de relacionamento nunca é simplesinho, né? Nunca é fácil, né? É, por conta das divergências e tudo, né? Já tava um relacionamento muito desgastado. Então a gente decidiu entrar nessa fase aí de separação, até o pensamento, questão dos filhos, né? De às vezes tentar dar o melhor para eles mesmo que Separados. eles separados. Que, às vezes, dentro do relacionamento seria às vezes até mais complicado. Então, assim, teve as divergências em si, né? Os pontos que a gente não conseguiu suportar no relacionamento entre os dois. Veio o divórcio. Vamos dizer, é algo que eu não desejo para ninguém, né? É algo que eu nunca pensei em passar. Não indico, como diz, um meio de saída para ninguém. Porque, assim, acho que família é a base de tudo, né? Sempre tive, como eu falei, uma base familiar muito boa. Então, assim, para mim foi um peso muito grande eu ter esse ponto de decisão, porque a parte da minha família nunca teve isso, então, assim, Pesou foi o para você. primeiro, né? Mas, assim, já tava meio que todo mundo já meio que esperando, já, porque já tava um relacionamento bem desgastado. Então, acaba que no final foi entendido por todos. E em relação aos filhos agora, né? Porque tem um sentimento, dois sentimentos. O de ser pai, né? Ali acho que deve ter sido incrível para você. O que que mais mudou para você quando você se tornou pai? Com certeza, assim, os filhos vêm para mudar a vida da gente, né? Eu falo que a gente descobre o que é amor só depois que tem filho. Porque enquanto você é filho, você não consegue entender isso. Mas quando você é pai, você consegue entender o verdadeiro significado de amor, que é algo que, assim, que não tem medidas, né? Algo sentido que é uma bênção de Deus, né? A dádiva, né? Uma bênção extraordinária de Deus. Não tem nem como explicar. É um sentimento fora do normal. Então, assim, com certeza o que mais pesou na decisão do divórcio foi a questão dos filhos, né? Mas hoje em si eu tenho muito mais tempo de qualidade com eles do que tinha dentro do relacionamento. Assim, eu tenho tempo com eles, né? Os dias. Então, assim, tento aproveitar ao máximo, né? Enquanto eu tô com eles, acaba que, assim, o pai acaba que tem menos tempo, né? Então, o tempo que eu tô com eles, eu tento aproveitar ao máximo. Não é fácil, né? Criar filhos de pais separados. Tem toda uma dificuldade em cima disso. Mas a gente tenta dar o máximo, né? Que a gente pode, né? Amor, Pensando carinho, neles, né? E com certeza. você fica com eles toda semana? Como que funciona? Hoje eu fico com eles 2 vezes por semana, né? Eu levo na natação, parte disso, e um fim de semana sim, um não. Geralmente é bem acertado, assim, um fim de semana Bem sim, um não. divididinho, né? É, É assim, graças a Deus você tem uma boa base familiar que te ensinou o que você deve estar presente na vida deles. com certeza. É, porque a gente vê muitos casos de famílias que se separam e perde o contato com o pai, né? Vira briga, o pai não quer ser presente. Sim, sim. Não é seu caso, graças a Deus. Não, assim, eu tento o máximo, assim, o máximo que eu consigo. Até de vez em quando peço pra ficar um pouco mais. Então, assim, o tempo que eu tenho com eles é o tempo que eu tento dar de qualidade. Apesar, assim, que a empresa em si me exerce, às vezes, no fim de semana, um tempo que, às vezes, eu gostaria de ter mais com eles e acaba, não deixando de lado, mas acaba que eu tenho que Tem que segurar os pratinhos, de tipo lá e assim. de cá. Então, muitas vezes, eles até vão pra lá comigo, e eles gostam demais de ir lá também, então acaba ficando lá comigo, brincando lá. Então, tento, o máximo que eu posso, eu tento ter o tempo com eles de qualidade. Não é fácil. Tem alguma coisa assim que você acha que poderia ter sido diferente em relação aos seus filhos, assim, que você gostaria que fosse diferente? O que eu gostaria de ser diferente é assim, que eles não passassem por isso, né? Hoje, assim, são muito novos ainda, né? Mas mesmo assim, igual a minha menina já tem 5 anos, ela acaba já sentindo um pouco mais, né? O mais novo até que ainda.
acaba não tem tanto entendimento, mas a mais velha já tem um entendimento. Então, assim, é algo que eu não desejava eles passarem, né? Infelizmente Mas é a aconteceu. vida, né? É. Então, assim, o que eu não desejaria para eles é passar por momentos assim. Desejava dar uma base sólida, uma base familiar sólida para eles, como eu tive também. Eu acho que isso é possível de ser feito mesmo na situação que vocês estão hoje, né? Assim, de ter ter o caráter, de ter uma vida considerada normal, porque essa é a realidade de tanta gente, né? Assim, de tantas crianças. Acho que a palavra sólida se encaixa na realidade que você também vive hoje, eu acho. Sim, com certeza. É igual eu falo, no meu tempo que eu tenho com eles, a gente tenta passar os mesmos princípios Aprender. que eu aprendi. Às vezes, assim, um pouco mais de dificuldade, né? Por, assim, não ser 100% todo o tempo ali da minha parte. Então, assim, quando tá comigo, eu tento passar a mesma linhagem que eu aprendi, que eu acho que foi muito boa para mim. Essa questão de caráter, educação, respeito. E tento manter essa mesma linhagem. Ô Fred, e eles gostam do esporte hoje em dia? Você É, incentiva essa área neles também ou não? o Luca, né, que é o mais novo, gosta muito de bola. Todo tempo quer estar chutando bola, quer estar brincando. Aí vai lá pra Lua, quer ficar chutando bola, sempre brincando. A Liz, mocinha, né, já é mais delicada, então não é muito puxado pra essa área, não. Mas assim, tá muito novo ainda, né? Trajetória toda pela frente. Mas se eu puder puxar ele, eu vou puxar ele muito pro esporte. Não só ele, ela também, né? Porque Vamos pra ver. mim, esporte, assim, fez parte da minha vida toda, né? Algo que eu gosto demais, né? Então, Qual que é a importância para você do esporte, assim? esporte, pra mim, na minha vida, é algo. Como faz parte da minha vida, né? É algo. É uma base muito boa em todos os sentidos. Tanto mental, quanto físico, quanto saúde. Quando eu não tô praticando nenhum esporte, eu fico cabeça ruim, não durmo direito, o O corpo sente, né? corpo sente. E não só o corpo, não, a mente, né? O corpo geral, né? Mente e físico, né? Geral. Então, assim, esporte pra mim é vida. É vida mesmo. É algo que traz um renovo dentro todos os dias. Então, e eu, assim, já pratiquei vários esportes, né? Não só futebol, como de futebol, mas vários esportes. Então, eu sou apaixonado pelo esporte. Ô Fred, eu acho que a gente entra agora no assunto da Aloha, né? Que é onde você vive a sua vida profissional hoje, no esporte também, futebol, né? Mas antes eu quero conversar com você sobre o terceiro parceiro de hoje, que é a ANAPA. Conhece a ANAPA? Sim, sim. Associação Nacional dos Produtores de Alho, Já. né? Representa aí todos os produtores, né? Um trabalho realizado, né? A MIPA também, que é a nossa representante mineira hoje, né? Então tem aí a Associação Mineira que trabalha junto com a ANAPA, Associação Nacional, que representa os produtores de alho no Brasil mesmo, né? Luta pelos interesses deles. Em relação ao alho brasileiro, você gosta de cozinhar? Você gosta de fazer comida ou só comer mesmo? PH tá uma área que eu não gosto de cozinhar, mas comer eu gosto demais. Então você sabe da importância de um alho na Com comida, né? certeza. O cheiro ali, né? É, O alho brasileiro é o melhor alho do mundo, né? com Então ele certeza. realmente é diferenciado. Um dente do alho brasileiro equivale a 5 dentes do alho chinês. Que isso. Então, às vezes, a dona de casa tá ali vendo no mercado, opta por levar o chinês para casa pensando em diferença de preço. Uhum. Mas ela vai gastar muito mais desse outro alho, né, em comparação ao alho brasileiro. Sabor mais intenso, saúde, né? Vou até ler para vocês as propriedades do alho aqui, ó. Propriedades medicinais, é bom para gripe, pressão arterial, é rico em nutrientes e antioxidantes também. Como falando da ANAPA, ela representa os produtores desse alho brasileiro, né? E a ANAPA tá com a gente também, Fred, desde a primeira temporada do PH Cash, né? Ela luta mesmo pelos direitos, né? Como se diz lá em Brasília, que é onde fica a sede, né? Participando das pesquisas no alho, lutando pelos direitos dos produtores na área, né? Tem o direito antidumping, que é o igualar o valor do alho nacional com o alho de fora, né? Então são várias
as possibilidades aí, vários trabalhos que eles desenvolvem, né? Junto com os produtores, representando mesmo os produtores já do Brasil. É um trabalho muito importante. Eles estão aí desde 1970, se eu não estiver enganado, são muitos anos atuando, né, nessa representatividade mesmo. Então é muito importante. Com certeza. Ainda mais para nossa região, né? Hoje, São Gotardo vive aí trabalho muito forte, né? No alho, né? Predominando aí a cidade, né? O agronegócio. Acho que, O agro aqui é a nossa realidade, com né? Assim, certeza. enquanto a gente vem de fora para trabalhar em São Gotardo e tem vários outros lugares no Brasil, né? Com a produção de alho especificamente, que a Napa representa. Bacana, show de bola. Tá com a gente desde o início, assim, só quero agradecer vocês mesmo pelo apoio ao PACast, por apoiar nosso projeto e fazer com que a gente dê tantas vozes, né? Dê voz a tantas histórias aqui. Hoje a gente está ouvindo a do Fred. Muito obrigado e um abraço aí para toda a equipe da ANAPA. Fred, falando agora então da área que você vive hoje, né? Do esporte, do Aloha. Me conta como que surgiu a ideia de trazer um local, né? Como que eu posso falar? Empreendimento Um diferente. empreendimento diferente para São Gotardo, né? É, como eu já falei, né? Assim, veio numa fase da vida que a gente tava morando fora, né? Eu e minha esposa. E eu conheci o esporte de areia em patrocínio, né? Através de um grande amigo que eu fiz lá. E comecei a praticar o futebol e conhecer os esportes, né? E comecei a praticar, jogar alguns campeonatos, né? E conhecer algumas arenas e tudo. E sempre quando eu vinha para São Gotardo, sentia falta, né? E falei, é algo que se pensar, né? Levar esse projeto para lá, algo novo, diferente, né? E aí fui conhecendo alguns lugares e fui colocando esse projeto para caminhar. E aí veio a fase da gravidez, né? Do meu segundo filho. E aí minha esposa sempre teve desejo de voltar e a gente uniu esses desejos e o projeto e começou a dar forma a esse projeto aqui. E como eu sou daqui, sou da área do esporte, eu gosto muito, sempre vi uma carência muito grande, né, nessa área esporte, lazer aqui na cidade, né. E em novembro de 2021 a gente inaugurou, né, o Aloha e graças a Deus acho que o pessoal, a população abraçou muito a causa, né. A ideia nossa ali de ter um espaço de lazer, de esporte, de entretenimento, de unir as pessoas ali, um lugar bacana, diferente, né? Acho que o pessoal abraçou a causa. Bem localizado, né? Bem na entrada da cidade, fácil de estacionar. Tem vários fatores positivos aí, né? Sim, uma das coisas primordiais que quando começou o projeto era local, né? É algo que assim, não foi assim, ali pronto, não, foi algo planejado, algo que assim, para mim, eu falo, só serviria se fosse ali, porque é na entrada da cidade. A gente fala que né, é dentro e fora ao mesmo tempo, então é tranquilo, questão de estacionamento, visibilidade boa, questão pessoal ali, questão de som, barulho, né, não atrapalha vizinhos. Então, se envolveu muita coisa para a decisão do local. Acho Tem que é um local alugado ali, ou não? Sim, sim. Ali é um terreno arrendado. Fiz toda a infraestrutura, mas o terreno é arrendado. E me conta assim, você falou que conheceu o esporte de areia em patrocínio. Patrocínio. Foi o futebol e o vôlei, qual foi o esporte? Futebol. Futebol. Comecei a praticar o futebol. Eu falei através de um amigo lá. Tem um pastor da igreja que eu frequentava lá, virou um amigo e tudo. E levou pro esporte, como eu era do futebol, né? Porque o futebol em si, ele é de muitos praticantes são do meio do futebol, que às vezes para de jogar e tal, e migra pro futebol. Até a história do futebol é de ex-atletas que A começaram. diferença do vôlei pro futebol é que o futebol é pro pé. Isso, não utilizar as mãos. O futebol foi inventado através do vôlei de praia.
Só que por atletas, né, do meio do futebol, e colocaram as regras do vôlei no futevôlei, só que com o pé. Até o primeiro nome do futevôlei era pé vôlei, né? É vôlei. Pé vôlei. Até eles mudarem para futevôlei. Ficou melhor, né? É, Mais harmônico pra se ouvir. e é um esporte, sim, né? Brasileiro, né? Foi criado nas praias de Copacabana, no Rio de Janeiro. Cidade, Rio de Janeiro. Gosto de Rio de Janeiro. Hein? Pô, mas é engraçado você falou do É. Rio. É muito. Quando a gente vai lá, assim, andando pelos calçadões, você Uhum. vê muita gente jogando. O clima, eu falo assim, eu gosto daquele clima, eu não jogo nada. Mas sempre eu gosto de correr pra viver aquela sensação. E sempre tem, cedinho, o pessoal jogando de tarde. É igual a gente vê na televisão mesmo, gente. Muito bom. Sim, sim. Nas praias aí do Brasil inteiro, tem muito praticante do vôlei, do futevôlei, beach tennis também, né? Tem muitos praticantes às vezes, na praia. E ali a ideia do Aloha era essa, né? Trazer essa, essa conexão ali, né? De praia, daquele clima gostoso, né? De estar, né? Tanto que ali a gente Pra tem um. dentro de uma cidade que não tem praia. Exatamente. Até assim, a gente até apelida carinhoso lá como nossa praia, né? A Aloha. Então ali a gente deixou um calçadão na frente para deixar as mesinhas, para ter esse clima mesmo agradável. E ali sentir a areia. Foi bem esse intuito mesmo. Você tem planos pro Aloha, outros planos de crescimento, de mais lazer, né? Até em outras áreas, vocês já chegaram a fazer shows ali, né? Alguns eventos. Sim, sim. PH, ideia e projeto a gente tem demais, né? É difícil assim, concretizar tudo, né? Mas sim, sempre a gente almeja dar o melhor para quem tá ali, né? Frequentando. Então sempre a gente tá em busca de melhorias, né? O São Gotardo é carente de lazer, Exatamente. né? De Muito, eventos, de um muito. showzinho, de uma festa ou outra. Por isso que eu tô te perguntando, porque às vezes parte de lugares e iniciativas como a sua para fazer as coisas acontecerem, né? Claro, claro. Já teve ali eventos, eu lembro, acho que ano passado chegou a ter mais de um, né? Esse ano eu não lembro se teve alguma coisa. É, assim, evento de shows esse ano lá não teve ainda. É, lá a gente cedia muitos tipos de evento, né? Torneios, né? Torneios. é, Hoje um dos eventos maiores aí da cidade é o MTB de Cerrado, né? De mountain bike, a gente que cedia desde o primeiro, esse ano foi o terceiro, já aconteceu lá. Mas e shows mesmo, o último foi ano passado. É, Teve dois já, a gente chama de tardezinha, né? Uhum. Foi uma sunsetzinha. Foi muito bom, muita gente. E pode ter mais edições aí pela Vamos frente. pensar nisso, viu, Fred? Com carinho. É. Lá, O assim, coração agradece. lá é um local que é muito amplo, né, para fazer muitas coisas. Eu falo, lá é de vários potenciais, né? Então, parte alimentícia, parte de evento, sediar evento, evento de esporte, evento de lazer, de cultura, de show. Então, Muitas tem. possibilidades. Inclusive gera assim, uma movimentação de visitas, né, de esportistas aí da região toda que vem para São Gotardo, né? Sim, com Eu já fui certeza. lá em alguns assim olhar, ver os jogos, apesar de não jogar nada, já fui assistir, né? E vem muita gente de fora, da região toda mesmo, né? Isso é muito bom. Sim, sim. Por exemplo, esse do MTB, né? Foi o último evento que a gente teve maior lá, se não me engano, foi 28 cidades que Olha só. foram representadas ali por atletas. A gente já teve torneio ali de vôlei, de futevôlei, de vários atletas da região toda. Então, cedia muita gente da região toda. Além de gerenciar hoje o Aloha, você também dá aula, né? Sim, hoje eu, além de administrar a parte geral do Aloha, eu sou professor de futevôlei, né? Que é a área que eu tô atuando hoje, né? De esporte, né? Praticando. É algo um esporte que veio que eu fiquei apaixonado, né? Então eu trouxe essa parte de estar ensinando também o pessoal aqui na cidade também. O Fred, qual que foi seu maior desafio nesses 5 anos, né? 4 anos de Aloha Sim, faz 4 anos em novembro agora. como empreendedor, né? Assim, o que que você vê de mais difícil? Eu acho que assim, empreender nunca é fácil, né? Sempre quem
quem tá à frente de um negócio sempre tem as dificuldades em si, né? Mas acho que assim, parece até clichê falar, né? Mas a mão de obra em si é algo que é o mais complicado para você estar empreendendo, né? Em São Gotardo, né? É uma das maiores dificuldades. Da mão de obra, de pessoas para estar junto, trabalhando. Essa é a parte mais complicada do negócio. Qual que é o seu momento mais marcante no Aloha, assim, sua lembrança? Positivo. Positivo, é, além da inauguração em si, né? Que sim, foi um peso, né? Que Viu tudo você vê concretizado, tudo, né? pessoal ali curtindo, divertindo. Eu acho que a primeira tardezinha ficou bem marcada, porque foi muita gente feliz ali, Acho que eu muita fui gente nela. alegre. Foi muito bacana, assim, ver tudo realizado, né? Movimento. É, a segunda em si deu menos gente, mas foi muito bacana mesmo, também. Mas ali a primeira, acho que foi um boom, sabe? De tanta gente reunida, tanta gente divertindo, curtindo. Um momento foi muito marcado. Além, assim, teve vários torneios também, teve um torneio regional de futebol também que veio pessoal de várias cidades. Foi no mesmo dia. Então Olha ficou lá. marcado que eu fui no mesmo dia. Pensando aqui, foi no mesmo dia. Então foi um dia que ficou marcado também. Tem algum difícil, algum momento assim mais complicado que ficou marcado pra você também? Dia específico não, assim, quem empreende sabe, dificuldade é diária, né? Altos e baixos. Altos e baixos. E aí você tem que estar preparado para tudo, né? E assim, o seu caso é parecido com o de muitas pessoas, né? Que às vezes largam um trabalho CLT ou então tenta ter os dois daí por um tempo e chega um momento que você precisa optar, fazer suas escolhas, né? E focar no seu, como se diz, né? Você arrependeu de algum momento disso ou não? Não, de forma alguma. Sim, essa parte do Alô foi muito projetada, programada, sabe? Consegui sustentar, assim, trabalhando CLT, né, com os dias e com o Alô durante 2 anos. Mas aí foi uma fase, assim, que eu cheguei quase a ficar doido, né? Essa fase. Não dormia bem. É, E aí teve o nascimento do meu segundo filho, então criança tudo junto. pequena, construção e término de construção, inauguração, ia tomando conta da outra empresa e filho, foi um alvoroço. Aí nessa época tem até uma foto que eu sempre gosto de ver ela, e eu tava parecendo um, um doente mesmo. A fininho, Passei por essa barbudo, fase. nossa. Mas assim, eu gosto de ver pra ver as fases que a gente passa, né? Acho que na vida tudo são fases, né? E você tem que saber lidar com cada uma delas, né? Ter experiência, maturidade para entender cada fase e viver conforme cada fase deseja ali, né? No momento eu precisava passar por aquilo, e graças a Deus passa e hoje eu posso ver com bons olhos, né? Que foi passado. Até chegar o momento que eu pude, como diz, abrir mão dessa parte CLT para dedicar totalmente à empresa hoje. Ô Fred, deixa um conselho para quem está assistindo ou ouvindo a gente, né? Voltada para essa área do empreendedorismo, o que que você poderia aconselhar para quem está assistindo a gente? Olha, empreender, como eu disse, não é fácil, mas se tem um sonho, se almeja ser dono do seu próprio negócio, vai com fé, luta, que as coisas acontecem. Deus abençoa quem trabalha corretamente. Então, assim, tudo que é projetado, como diz, honestamente organizado, Deus coloca a mão e abençoa, né? Então, é correr atrás mesmo, trabalhar muito, que as coisas fluem. Tem alguma história que você não tenha contado que você queira me contar? Vixe, história, na verdade, tem muita, Tem né? muita coisa, né? Muita, muita, muita. Graças a Deus, sim, vivi muita coisa nessa vida que se fosse pra ficar aqui fazer uns, uns 4 podcasts aqui Os só de história. podcasts. Mas acho que mais resumido, acho que é essa a história. Então tá bom, E para a gente fechar o podcast, então, vou fazer a última pergunta, você me responde.
Como é que tá o coração? Tranquilo. Hoje tá tranquilo. Não foi nesse sentido que eu perguntei, tá? Não quero saber se seu coração tá batendo, não é isso. Você entendeu muito bem o que eu tô te perguntando. Não, mas é nesse sentido mesmo. Hoje eu tô bem tranquilo nessa questão de relacionamento em si. Ainda assim, assim, não é tão recente, mas não tem tanto tempo. Então, assim, acaba que a gente prioriza mais os filhos, como eu disse. Então, questão de um próximo relacionamento aí tem que ser algo, como diz, Pensado. bem pensado, com calma, tranquilo, que envolve muita coisa, né? Como diz, hoje não é só eu mais, né? Então, e principalmente hoje, como tem meus filhos, prioridades são eles, então tem que ser alguém para estar alinhando os mesmos projetos, os mesmos ideais, né? E caminhar junto, né? Então, hoje eu tô bem tranquilo, sem pressa. Bom demais. Te agradecer, então. Desculpa as brincadeiras. É isso. Espero que o pessoal goste da sua história. Foi ótimo te conhecer um pouco mais, conhecer mais detalhes da sua vida. Eu não sabia de muita coisa. Né? Quando a gente conversou, eu não sabia que você já tinha jogado futebol fora, né? A gente conhece muitas pessoas no momento atual da vida delas. Sim. Fiquei surpreso e feliz com seu aceite, né? Por dividir com a gente aí parte da sua história. Eu que te agradeço aí por ter, como diz, abrido as portas, por esse convite aí. Fiquei lisonjeado aí. Como diz, tantas pessoas aí passaram por aqui, né? E eu fazer parte dessas pessoas passaram aqui. Fiquei muito feliz. E, assim, uma história um pouco... Foi bem resumido, né? Mas sou grato a Deus por tudo que eu passei, por toda essa trajetória, né? Ter começado ali, como diz, vendendo parafuso usado, vendendo picolé. E hoje, graças a Deus, como eu disse, tenho o meu negócio próprio, né? Como você falou para dar falar algo para quem deseja isso, né? Então, assim, eu comecei do nada, né? E todo sonho é possível, né? Para aquele que almeja, né? Conquistá-lo. Então, como muitas pessoas às vezes não tem nada, pode chegar em qualquer lugar que deseja, basta, como diz, a luta, perseverança, né? E que conquista. Com fé, né? Discernimento, responsabilidade, bora pra cima. Fred, Exatamente. brigadão. Eu que agradeço. Valeu demais. Sucesso. Muito obrigado. No aloha, na vida. Que Deus abençoe sempre. Amém. Nós todos também te desejo muito sucesso. Fantástico estar aqui com você. Momento muito bacana. Gostou? Bacana. Clima muito bom. Descontraído. Foi muito bom mesmo. Momento bacana. Então, obrigadão. Sucesso pra você. Eu que agradeço. Show de bola. Até coloquei uns equipamentos aqui que dificulta a gente complementar. Obrigadão. Eu quero ver todo mundo que tava indicando o Fred compartilhando bastante, comentando. Quero que esse episódio vá lá em cima de visualização, viu? Porque teve muita gente comentando seu nome naquele post. O pessoal fez uma campanha nos grupos aí do WhatsApp. Vamos fazer a mesma agora com o episódio no ar, tá, galera? Show de bola, é isso mesmo. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PACast. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô brincando aqui, mas é sério, vamos compartilhar bastante, comentar, né, para mais e mais histórias chegarem aqui no PACast. Sigam nossas redes sociais oficiais, @PACast.oficial e @PHBabos. Muito obrigado aos nossos parceiros e até o próximo episódio. Um beijo. 2, 3.